Dando continuidade à história Castelos de Areia, escrito por Américo Simões. Todo amor é sagrado. Nona parte. Margaret Mitchell. Mais uma vez, e lá estavam os dois jovens apaixonados na casa de Christopher, entregues ao amor, à paz, ao nirvana tão almejado pela alma humana. Só foram despertados por um barulho vindo da pequena varanda da casa. Sinal que havia alguém ali. Pânico total. Lá fora, Margarete, namorada de Charles, apalpava os bolsos à procura da chave da casa. Ao descobrir um furo no bolso, percebeu que a mesma poderia ter deslizado para dentro do forro. Com certa dificuldade, ela a apanhou. Esse pequeno imprevisto deu tempo suficiente para Christopher e Hugo se vestirem e se posicionarem de frente para a porta. "Olá!", exclamou Margaret, surpresa por encontrar Christopher ali tão quietinho. "Pensei que não tivesse ninguém em casa. Estava tudo tão silencioso que... Você acredita que o meu bolso está rasgado e a chave..." Só então ela percebeu a presença de Hugo. "Hugo, meu querido, tudo bem?" "Olá, Margarete, tudo jóia, e você?" "Bem também." Só então ela se deu conta da tensão que transparecia na face de Christopher. "Tudo bem por aqui? Aconteceu alguma coisa?" O Christopher está com cara de quem viu um fantasma. O rosto do adolescente se avermelhou ainda mais e Hugo, na esperança de descontrair o ambiente, falou com forçoso bom humor. O Christopher pensou que fosse um ladrão. Imagine só. "Christopher, meu querido", continuou Margarete indo até a cozinha. "Vim trazer uns biscoitos para você. Fui eu mesma que fiz. Dei-me um desconto se não estiverem bons, afinal é a primeira vez que os faço. Ou melhor, a segunda. A primeira tentativa foi desastrosa, parecia pedra." Ela riu e Hugo riu com ela. A seguir, ele cheirou o recipiente onde se encontravam os biscoitos e disse: o cheiro está bom." "Prove, Hugo." "É para já." Empolgou-se o adolescente. Voltando-se para Christopher, Margarete perguntou: "E você, Christopher? Não vai fazer desfeita dos meus biscoitos, por favor." "Não, Margarete, é claro que não. Acho bom mesmo." Hugo foi o primeiro a provar e admitir: "Está uma delícia." "Fala sério?" "Seríssimo, Margarete, parabéns." "Os biscoitos estavam mesmo deliciosos", confirmou Christopher após a segunda mordida. "Bom mesmo, Margarete, aprovado." "Obrigada, meus queridos." Ela esticou o rosto na direção de Christopher para ganhar um beijo seu, e depois na direção de Hugo, para também ser beijada por ele. "Fui às alturas agora, uau!" exclamou Margarete, lançando uma piscadela maliciosa para cada um dos jovens. "Ser beijada assim por dois rapagões lindos como vocês? Que seu pai não nos veja, Christopher." Ela novamente riu, fazendo os dois rirem com ela. Ainda assim, Christopher continuava tenso, receoso de que Margarete suspeitasse do que ele e Hugo estavam fazendo antes dela chegar. Lançando um olhar ali e outro acolá, Margarete deu uma espiada no quarto do rapaz como quem não quer nada. Christopher rapidamente se pôs a explicar porque sua cama estava bagunçada e suas roupas jogadas ao chão. "Não sou inspetora, Christopher", adiantou-se Margarete com bom humor. "Tampouco uma madrasta má de conto de fadas, relaxe. A mim você não deve explicação alguma. Acho que nem seu pai se importa com o jeito que você organiza seu quarto, importa-se?" "Não, não mesmo, Margarete." Christopher corou enquanto Hugo se divertia com seu estado, endereçando-lhe olhares maliciosos e satíricos. "Bom, eu já vou indo.
anunciou Margarete, abrindo um novo sorriso para os adolescentes. Eu só passei mesmo para trazer os biscoitos. E, Christopher, não precisa guardá-los para o seu pai. Você e o Hugo podem comê-los todos. Depois eu trago outros para o Charles. Com uma piscadela amigável, Margaret Mitchell despediu-se dos jovens que a acompanharam até o lado de fora da casa. Sem mais cerimônia, ela seguiu seu rumo enquanto Hugo permanecia ao lado de Christopher, tentando pegar a sua mão, algo que deixou Christopher muito irritado e sem graça. Subitamente, o jovem girou nos calcanhares e adentrou a sua morada. Hugo, surpreso com a sua reação, foi atrás dele. Christopher! O rapaz estava transtornado. Margarete desconfiou de nós, Hugo. Que nada! Desconfiou sim. Não mesmo. Eu sabia que isso ia acabar mal. Christopher, andando de um lado para o outro, desnorteado, completou. E se ela nos pega na cama, Hugo? Me diz. Bem, eu não sabia que ela tinha as chaves da sua casa. Pois é, eu também havia me esquecido disso. Margarete é muito legal. Ainda que tenha percebido alguma coisa, não dirá nada a ninguém. Não me parece ser do tipo de pessoa que adora pôr os outros em confusão. Tampouco me parece ser preconceituosa. Christopher pareceu não o ouvir. Cravando as mãos nos cabelos, num gesto de desespero, vociferou. Se ela conta para o meu pai... Christopher, calma! Hugo pegou pelo braço e pediu firmemente. Relaxa, cara! Christopher, quase chorando, admitiu. Nunca senti tanto medo na minha vida como eu senti há pouco, Hugo. Não precisa ter medo. Mas eu tenho. Só não havia me dado conta do quanto até minutos atrás. Não é só medo, Hugo, é pavor. Pavor de que alguém descubra sobre nós. Pavor de que vão falar de nós, pensar de nós. A princípio, eu também tive medo. Não vou negar. Mas ao seu lado, Christopher, ao seu lado eu me sinto forte e capaz de enfrentar qualquer tipo de preconceito. Somos jogadores de futebol, Hugo, com grande chance de nos tornarmos profissionais. E se descobrirem que eu e você... Christopher se arrepiou. Nossa, eu não quero nem pensar. Poderemos perder a maior oportunidade de nossas vidas, tudo por causa... Hugo interrompeu. Por causa do amor imenso que sentimos um pelo outro? Eu, pelo menos, sinto por você, Christopher. Um amor que atinge as alturas. Mas e o futebol, Hugo? Não é porque dormimos lado a lado e fazemos amor que deixaremos de conquistar as nossas metas, Christopher. Quaisquer metas. Só que futebol é coisa de homem, Hugo. Para homem, gay não tomam parte, gay não participa. Há gays também no futebol, Christopher. Você não os vê, tampouco se fala a respeito, porque são enrustidos. Sei não, Hugo. Tô falando. Breve pausa e Hugo sugeriu. Precisamos mesmo é de um lugar para nos amar, sem correr o risco de sermos interrompidos. Onde possamos ficar à vontade, de boa. Só se for no mato, respondeu Christopher, impaciente. Hugo mordeu os lábios pensativo, procurando por uma solução que, por mais que ansiasse, não vinha ao seu encontro. Eu ainda vou descobrir um local ideal para nós, Christopher. Deixa comigo. Sem mais, os dois se despediram e Hugo voltou para casa tentando localizar em pensamento o tal local ideal para ele e Christopher se encontrarem e se amarem, sem correr o risco de serem flagrados por qualquer um e a qualquer hora. Passou a noite pensando naquilo, mas foi somente no dia em que ele e Christopher voltavam do treino de futebol que ele finalmente encontrou o que tanto procurava. Seus olhos brilharam excitados. O que foi? Estranhou Christopher sua repentina parada. Eu já sei, respondeu Hugo radiante. Já sei onde podemos nos amar sem sermos descobertos. Você me disse certa vez que o seu pai tem as chaves do trailer do Sr. Taylor, não disse? Sim, ele as guarda para qualquer emergência. Pois então,
É o lugar perfeito para fazermos os nossos encontros. No trailer do Sr. Taylor? Aquela velharia? É, a gente dá uma faxinada no lugar e lá ninguém vai nos aborrecer, Christopher. É o lugar ideal. Será? Acredite. É, podemos tentar. Podemos e vamos tentar. Onde estão as chaves? Onde seu pai as guarda? Em casa. Então vamos lá pegá-las. E Hugo disparou a correr, seguido por Christopher, contagiado pelo seu entusiasmo. Depois de apanharem o que precisavam e alguns produtos de limpeza, os dois seguiram até o veículo que não estava tão sujo quanto esperavam encontrá-lo. Eu pensei que isso aqui estaria uma imundície, comentou Christopher, sendo interrompido a seguir de forma surpreendente por um beijo relâmpago de Hugo. A seguir, nada mais foi dito senão palavras de afeto, desejo e paixão. Ali ambos se amaram, impulsionados pelos hormônios fervilhantes do apogeu de sua juventude. Só mesmo quando seus corações retomaram o ritmo normal é que ambos voltaram à realidade. É um trailer até que espaçoso, comentou Christopher, inspecionando o veículo. É, sim, concordou Hugo, ainda sob o efeito do Nirvana. Saiba que eu viveria com você num trailer desses numa boa, pelo resto da minha vida. A vantagem de morar num é que poderíamos visitar qualquer canto do país sem precisar de hotel ou pousada. Que ideia tentadora, Hugo. E não é? Dessa vez, foi Christopher quem tomou a iniciativa de beijar o companheiro. Já pensou nós dois, lado a lado, viajando de trailer pelos 4 cantos da Austrália? Comentou Hugo empolgado. E não somente da Austrália, mas do mundo todo. Opa, modesto você, hein? Pra que ser modesto, Christopher, se podemos ser grandes? E tem mais, depois de eu e você ganharmos fama com futebol profissional, não vamos rodar a Austrália e o mundo num trailerzinho chumbrega como esse. Não, senhor, nós vamos comprar o mais confortável e equipado trailer do planeta para isso, o melhor. Você acha mesmo que podemos chegar a tanto, Hugo? Sim, Christopher, pois não somos nós somente que precisamos de um contrato com um grande time. Eles também precisam de jogadores bons como nós. Isso é verdade. Quase tudo que eu digo é verdade, Christopher. Aprenda isso. Ah, é? Sim. Num movimento rápido, Christopher agarrou o amigo e o dominou, como faria um exímio lutador de UFC. Dessa vez, Hugo se deu por vencido. Um novo beijo, um novo sorriso e mais um nirvana foi alcançado pelos dois. Ao perceberem que já era de noite, ambos, com todo o cuidado possível, deixaram o trailer. A precaução foi tomada para não serem vistos por algum passante que pudesse questionar o que ambos faziam ali, trancafiados em propriedade alheia. Relaxa, falou Hugo, descolado como sempre. Se alguém nos ver, vai pensar que viemos aqui para fumar um baseado. Se questionarem, você disse que veio a mando do seu pai para saber se estava tudo certo com o veículo. É, você tem razão, concordou Christopher ao perceber que seriam explicações plausíveis. E para irritar o amigo amante, mais uma vez Hugo falou. Christopher, eu sempre tenho razão. Aprenda isso, por favor. Christopher, avermelhando-se todo, explodiu numa gostosa gargalhada. 10ª parte. Loucos e apaixonados. Na balada do fim de semana, lá estavam Hugo e Christopher sob os olhares atentos das garotas, que eram simplesmente loucas para namorá-los. Esse Hugo só quer saber de se divertir, só quer saber de aventuras, comentou uma das meninas já cansada de tentar seduzi-lo. Os mesmos comentários foram feitos em relação a Christopher. E o Christopher segue na mesma vibe do Hugo. Só quer saber de ficar, não quer nada de sério com nenhuma de nós. Sorte daquelas que conseguirem fisgá-los. Ou uma sorte, retrucou a outra.
porque lindos como são, serão sempre assediados por mulheres, e como homem nenhum se segura diante de uma bela cantada, babau. E as amigas concordaram desapontadas. Enquanto isso, na pista de dança improvisada na garagem da casa onde ocorria o bailinho, Hugo e Christopher dançavam a música romântica, cada qual com uma garota da vez. Dois para lá, dois para cá, e pelos olhos, ambos se admiravam discretamente à distância, compreendendo por meio do olhar o que cada um estava pensando a respeito do outro naquele instante. Falavam pelos olhos a respeito do amor imenso que crescia e explodia no peito de cada um, como fogos de artifício em virada de ano à beira do mar. Assim que tiveram oportunidade, os dois discretamente foram para o banheiro da casa e se fecharam ali. A sós, podiam se abraçar e se beijar, feito namorados loucos de amor. Sussurravam para que ninguém nas proximidades pudessem ouvi-los. Ficaram ali por aproximadamente 20 minutos, até realizarem os seus fetiches, mais apropriados para o local. Quando saíram, foram surpreendidos por Baby, olhando interrogatoriamente para ambos. Vocês por acaso estão usando drogas? Perguntou a garota, sendo a mais direta possível. Hugo e Christopher se entreolharam. Não, foi Hugo quem respondeu e secamente. Então, o que faziam trancafiados no banheiro? Hugo fez uma careta. Baby, como você é xereta. Sou? Eu e o Christopher estávamos mijando, sabe o que é isso? Desta vez foi a garota quem fez uma careta. Tá contente agora? Fui. E puxando Christopher pelo braço, Hugo conduziu de volta à pista de dança onde cada um pegou uma nova garota para dançar de rosto colado. Desde o dia em que os dois se descobriram apaixonados um pelo outro, tornou-se surpreendentemente difícil para ambos concentrarem-se nas aulas, até mesmo nas das matérias de que mais gostavam. Christopher sabia que Hugo, por muitas vezes, mantinha-se olhando para ele, concentrado em seu perfil, ainda que de forma discreta, o que lhe era prazeroso e, ao mesmo tempo, não, pois lhe tirava a concentração e os professores poderiam notar. Todos então saberiam da intimidade crescente entre os dois e o que vinham fazendo quando a sós sobre o domínio do desejo. Ao tentar reprovar Hugo por aquilo, num local e hora mais adequados, Hugo mais uma vez desmontou Christopher enquanto ele falava. Embaralhou seus cabelos, fez careta, provocando-lhe risos e suspiros. Christopher até que tentou se manter sério diante de suas carícias, mas não conseguiu. Por fim, beijou e se fez sincero como ele novamente. Não adianta, você não tem jeito mesmo. Só você para me dar jeito, seu bobo. Só eu mesmo? Só. E sou o cara mais feliz por saber que só você tem esse poder. E antes que Christopher pudesse dizer mais alguma coisa, Hugo lhe deu um novo beijo, deixando-o novamente rendido aos seus encantos. Semanas depois, durante uma aula vaga, Christopher tocou uma canção para Hugo no teclado que era usado durante as aulas de música na escola. Tocar teclado era outra grande paixão do adolescente, no qual vinha se tornando cada vez melhor. Ao ouvirem o som, Baby e Vanessa juntaram-se aos dois e, por conhecerem a letra da canção, puderam cantá-la enquanto Christopher a executava no instrumento. A letra dizia assim: Eu te busquei por tanto tempo, eu te encontrei em meio ao vento, que Deus soprou por um momento mágico, místico, lindo, infinitamente zen, meu bem, meu bem, meu bem. Quando eu te sinto, é que eu tenho coragem para dizer que te amo, que você é a minha paz. Quando eu te sinto, é que eu me sinto à vontade para dizer que te amo, que sem você não dá mais. Tão envolvidos ficaram as garotas com a cantoria que nem notaram a troca de olhares entre os dois amigos.
Muito menos perceberam que aquilo era uma forma de declaração de amor da parte de Christopher para Hugo. 11ª parte. Sônia Mendoza. Sônia Mendoza estava mais uma vez na cidade para rever o filho adorado. Ter de viver longe dele não lhe era nada fácil. Um exercício contínuo de paciência e introspecção da alma. Christopher, meu filho! Exclamou a mãe, abraçando o jovem que já estava 18 centímetros mais alto do que ela. Que saudades! Também eu estava, mamãe. Não sabia que vinha. Pegou-me de surpresa. Quis mesmo lhe fazer uma surpresa, Christopher. Ela afastou o rosto para vê-lo melhor. Você cresceu e está ainda mais bonito. O sorriso dele, tímido e inseguro, fez a mãe pensar que ele havia se apaixonado por uma bela e interessante jovem. E incrível como o tempo voa! Ontem você era um bebê, um garotinho lindo e arteiro. Hoje já é um homem barbado. O abraço se repetiu ainda mais forte e, lançando um olhar de desprezo para o interior da casa, Sônia perguntou com descaso: Por onde anda o imprestável do seu pai? Trabalhando como sempre. Ela pareceu não ouvir, simplesmente mudou de assunto. E o futebol? Cada vez mais craque? Como vão as negociações para o contrato seu com um grande time? De vento em popa, mamãe. Dirigentes de um dos times mais importantes do país estiveram aqui na semana passada, exclusivamente para ver eu e o Hugo em campo durante uma partida. Depois demonstraram ainda mais interesse em nos contratar. Contratar você e o Hugo? Sim, o Hugo é tão bom jogador quanto eu. Ou até melhor, acredite. Nenhum outro é melhor do que você, Christopher. Não seja modesto. Nisso ouviu-se a voz de Hugo soar dentro da sala. Nesse ponto, a sua mãe tem toda a razão, Christopher. Mãe e filho se voltaram para a porta da frente da casa. Desculpe, a porta estava aberta e... Hugo, sorrindo esplendidamente, foi até Sônia e a cumprimentou. Como vai a senhora? Bem, e você? Bem também, respondeu o jovem, lançando um olhar maroto para Christopher, que corou até a raiz dos cabelos. Ainda mais quando Hugo lhe deu um soco amigável no deltoide, como fazem as novas gerações. Sônia já conhecia Hugo de longa data, mas nunca antes se incomodara com a amizade dele com o filho. Pareciam muito mais íntimos do que da outra vez em que os vira junto, mais íntimos e mais carinhosos um com o outro. A hipótese e os dois estarem tendo um caso raiou no céu dos seus pensamentos, fragilizando Sônia por inteira. A suspeita lhe pareceu algo semelhante ao inferno. Não podia ser verdade. Ela só podia estar imaginando coisas. Contudo, se o filho estivesse realmente tendo um romance com seu melhor amigo de infância, ela não suportaria chorar em segredo mais essa desventura. Lutaria contra com todas as garras, pois já estava cansada de ser vítima das mais cruéis reviravoltas da vida, muitas das quais suportada calada, mais por orgulho do que propriamente por honra. Despertando de suas mais pungentes preocupações, Sônia procurou respirar fundo para manter a calma. Era o melhor, pelo menos por hora. O plano de ficar junto com Christopher naquela manhã havia ido por água abaixo, percebeu Hugo ao encontrar Sônia na casa do namorado. Por isso, ele logo inventou uma desculpa para explicar sua ida até lá e partiu. Levava consigo o olhar desconfiado que Sônia mantivera sobre ele durante os poucos minutos que estivera na sua presença. Teria ela desconfiado dos dois? Impossível. Eles agiram tão naturalmente, sempre foram amigos, que ela não perturbasse Christopher com aquilo. Se fizesse, ele poderia pirar. Assim que se viu novamente a sós com o filho, Sônia, com fingida alegria, falou: Agora me fale das garotas, Christopher. Já deve estar interessado numa, não é mesmo? Como se chama? Onde se conheceram? Conte-me tudo. Para proteger a si mesmo, bem como a Hugo, que tanto amava, Christopher decidiu fazer uso de uma mentira para o próprio bem.
Vanessa. O nome dela é Vanessa, mamãe, e ela é um encanto de garota. Nos conhecemos na escola e já faz algum tempo. Quer dizer que já está namorando, é isso? Sônia nem esperou o filho confirmar. Que maravilha! Eu sou louca para ter netos, pelo menos 2, e conto com você para isso, Christopher, porque você é o meu filho único. Nunca se esqueça disso. Eu sei, mamãe. Acho bom mesmo você saber. Agora venha cá e me dê um abraço. Em meio ao abraço, Sônia respirou um pouco mais aliviada. E quanto ao tal do Hugo? Perguntou ela a seguir. Ele também já tem namorada? Não que eu saiba. Murmurou a mulher maldosamente. Estranho, não acha? Ele já está com 16, 17 anos de idade e ainda não tem uma garota? Estranho por quê, mamãe? Outros amigos nossos da mesma idade ou até mais velhos do que nós também não namoram. Acontece, meu filho, que homem que não namora algum problema tem. Se for feio, é até compreensível que tenha dificuldade para conquistar uma garota. Mesmo assim, se ele for homem de verdade, não tardará a encontrar uma. Agora, quando o jovem é bonito e saudável, que nem o Hugo, e não se vê ele com garota alguma, é porque ele realmente tem problema. O Hugo não transa drogas, mamãe. Se é isso que a senhora está pensando, relaxe. Antes fosse drogas, Christopher, antes fosse. O rosto bonito do jovem escureceu. Antes fossem? Sim, porque drogas é algo que se resolve fácil, diferente de vou fazer bem mais clara com você do que estou sendo. Esse tal Diogo, por acaso é gay? O Hugo? Ele próprio. Ele por acaso é bicha, viado, boiola? Responda. Não, não que eu saiba. A hesitação do filho, a vermelhidão cobrindo seu rosto, o seu tremor nos lábios, foram o suficiente para Sônia compreender que o garoto mentia. Hugo de fato era gay, e Christopher tentava protegê-lo por serem amigos há muito tempo. O Hugo já dera em cima de Christopher, e só agora ele percebia a gravidade daquilo. Christopher, meu filho, você e esse tal Hugo já... Ela enviesou o senho e fez cara de nojo. Você e ele já... Eu nem consigo terminar a frase. Não, mamãe, é claro que não. De qualquer modo, eu quero que se afaste dele. Eu sinto que ele não é uma boa companhia para você. Na verdade, ele pode ser uma péssima influência na sua vida. Mas eu e o Hugo somos amigos de longa data, desde os 7 anos de idade. Não importa. Eu não quero mais vê-lo na sua companhia. O que eu vou dizer para ele quando ele perceber que eu estou evitando? Eu não sei. Invente uma desculpa, vire-se, contanto que se afaste dele. O jovem não demorou mais do que 10 segundos para concordar com a mãe. Está bem, mamãe, eu vou fazer o que me pede. Sônia, com pesar tamanho, voltou a falar. Esse mundo está perdendo a noção do ridículo, Christopher. Com os gays recebendo apoio e mais apoio da mídia e dos defensores dos direitos humanos, o planeta está virando uma pouca vergonha. Isso não é certo, meu filho, não é. Homem nasceu para amar uma mulher e a mulher para amar um homem, ponto final. 2 homens ou 2 mulheres juntos são um pecado mortal, uma afronta a Deus, um pacto com o diabo, mais uma das artimanhas do demo para destruir a dignidade humana. Por isso, Christopher, cuidado com todo jovem que lhe pareça gay ou que seja realmente assumido. Caso tente se aproximar de você, evite-os a todo custo. Eles vão querer levá-lo para o mau caminho, destruir a sua honra e dignidade. Não permita. Corte sempre o mal pela raiz. Gays só querem anarquizar a sociedade e destruir as famílias. Não merecem respeito. O adolescente novamente engoliu em seco. As palavras da mãe causaram tão grande impacto em seu interior que ficaram ecoando por toda a noite, até mesmo pelos sonhos que teve naquela madrugada.
Visto que partiria no dia seguinte, Sônia foi atrás de Hugo em sua casa naquele mesmo dia para ter uma palavrinha com ele. Ao vê-la em frente à sua morada, a mulher fez sinal para ele se aproximar. Dona Sônia, a senhora aqui? Assustou-se o jovem. Aconteceu alguma coisa com Christopher? Sônia respondeu secamente. Não, Hugo, mas pode acontecer se você não se afastar dele. O adolescente arregalou os olhos, tomado de apreensão, e a mulher completou, severa. É isso mesmo que você ouviu, moleque? Quero vê-lo fora da vida do meu filho quanto antes. Eu e o Christopher somos amigos há tanto tempo. Ele é como um irmão para mim. Ela simplesmente ignorou a sua defesa. Você não vai levá-lo para o mau caminho. Não vou permitir. Calma, dona Sônia, o que foi que eu fiz? Vi muito bem o modo como olhou para o meu filho. Quando esteve na casa dele, eu não sou boba. O meu filho é homem, ouviu? Homem. Se você quer difamar a sua vida, faça por si só. A mulher estava furiosa. Por isso, deixe o Christopher em paz. Não é um pedido, é uma ordem. Sem mais palavras, Sônia partiu, deixando Hugo boquiaberta com a sua aparição e reação. Ao voltar-se para trás, Hugo avistou o avô, sobre o batente da porta da frente da casa, olhando curiosamente na sua direção. O que deu nela, Hugo? Por que está tão histérica? Perguntou Amadeu, olhando com atenção o semblante do neto. É a mãe do Christopher, não é? Por que ela o quer longe do filho dela? Essa mulher é louca, vovô. Amadeu se fez direto mais uma vez. Você e o Christopher, por acaso, estão envolvidos com drogas? Não, vovô, é claro que não. Somos esportistas, sabemos o quão nocivo seria o uso de drogas para o nosso desempenho nos jogos. É bom ouvir isso de você, Hugo. Muito bom mesmo. Mas há tantos jovens perdidos por aí no mundo das drogas que são capazes de convencer muitos outros a tomar parte dessa loucura. Eu sei, vovô, mas o senhor pode ficar tranquilo, sei bem como evitá-los. Então, o que tirou essa mulher do sério? Eu acho que ela está com receio de eu ser o único contratado pelo time de futebol profissional que está interessado em mim e no Christopher. Ah, sim, pode ser isso mesmo. Tomara que isso não aconteça, porque se apenas um de vocês dois for contratado, sua amizade com Christopher pode ser destruída por causa disso. Hugo se arrepiou. Não, vovô, isso nunca. Nada vai me fazer brigar com Christopher, caso ele seja contratado e eu não. Aceitarei o fato numa boa. Torcerei pelo sucesso dele. E ele, Hugo, como reagirá se você for o único contratado? Eu creio que da mesma forma que eu, vovô, somos parças. E tem mais, vovô. Só vou assinar com o time profissional se o Christopher também assinar. Caso ele não seja contratado, não o farei. Seria mesmo capaz de jogar para o alto uma oportunidade dessas por causa de um amigo? Para mim, vovô, Christopher é bem mais do que um amigo, é um irmão de alma. E os olhos de Hugo se encheram de lágrima. 12ª parte. Suspeitas. Uma hora depois, Charles voltava para sua casa, depois de um dia exaustivo polindo e consertando os cascos dos barcos dos pescadores da região. Sônia? Espantou-se ele ao encontrar a ex-esposa ali aguardando por sua chegada. Cadê o Christopher? Saiu. Foi buscar algo no supermercado para mim. Pedi que fosse para que eu pudesse conversar a sós com você. Sobre o quê? Assunto do seu interesse tanto quanto do meu. Ele estudou minuciosamente o semblante da mulher que disse, sem delongas: Quero falar do nosso filho, Charles, do nosso filho. Desembucha. Ela precisou respirar fundo para ter coragem suficiente para abordar o assunto. Você não notou nada de estranho com Christopher ultimamente? Algo estranho? O que, por exemplo?
Se é sobre drogas, duvido que ele esteja envolvido com alguma. O Christopher é muito certinho, muito cabeça no lugar, completamente careta. Sou capaz de pôr a minha mão no fogo por ele. Antes fosse isso, Charles, antes fosse. As mãos de Sônia se crisparam de ansiedade. Então diga logo o que é, mulher. Tornou Charles impaciente. Eu tenho mais o que fazer. Tem pai que é cego mesmo, respondeu Sônia com raiva do sujeito. Cego. É, Charles, cego. Aquele rapaz, o tal do Hugo, o que anda sempre com Christopher. Sei, o que tem ele? É boa gente, pode estar certa disso. Foi criado pelos avós, é um garoto e tanto. Você não acha estranho que ele e o Christopher vivam colados um no outro o dia todo? Garotos dessa idade sempre têm seus melhores amigos e... Ele parou no meio da frase. Espere aí. Onde você está querendo chegar? Exatamente aí onde você pensou. Houve uma pausa apreciável antes de Charles voltar a falar. Bobagem sua, Sônia. O tom de Charles era abertamente incrédulo. Será mesmo? É óbvio que é, retrucou ele enfesado. Você é quem está imaginando coisas com essa sua mente. Espero mesmo que tudo seja fruto da minha imaginação, Charles. Adiantou-se Sônia com redobrada impaciência. Porque se não for... Charles se enfesou ainda mais. É óbvio que é, sua tonta. É só você olhar para Christopher e para Hugo para saber que os dois são machos. Só praticam coisas de macho e portam-se como machos. Ela bufou. Um dos motivos que me fez deixar esse menino com você, Charles, foi para que ele não crescesse sem a presença de um pai ao seu lado, o que muito poderia prejudicá-lo no futuro, explicou ela austeramente. Se mesmo assim ele não cresceu como um adolescente normal, a culpa é sua, Charles. Mais uma vez, a culpa é toda sua, Charles. O queixo do homem tremeu de raiva. Havia amargura e exasperação em sua voz ao dizer: Você é quem quis ir embora dessa casa, destruiu o lar do nosso filho e a culpa é toda minha? Sei. Ela respondeu como um raio. Eu fiz isso para ter uma vida mais digna, inclusive para o meu filho no futuro. Grande vida essa que você desejou para si, Sônia. Uma ambição sadia nunca fez mal a ninguém. Você não tem ambições porque, para realizá-las, é preciso empenho e trabalho. É preciso realmente pôr a mão na massa e você, meu caro, nunca gostou de pegar verdadeiramente no batente. Cale a sua boca! Vai! Ela se sentou e o seu rosto empalideceu, enquanto seu corpo tremia por inteiro. O silêncio caiu pesadamente sobre os dois. Houve uma longa pausa até que ela voltasse a encarar o ex-marido e dissesse: Se for mesmo verdade o que eu penso, Charles, você vai dar um jeito no nosso menino. Vai cortar o mal pela raiz o quanto antes. Vai separá-lo desse amiguinho dele e pô-lo na linha. Está ouvindo? Não vou aceitar um filho. Eu nem consigo dizer a palavra. A mulher sacudiu a cabeça em sinal de impotência. Charles, com os olhos brilhando de pura incredulidade, voltou a defender o filho. Sônia, o Christopher é homem, é macho de verdade, pode ter certeza disso. Espero mesmo que seja, Charles. Depois de tudo que eu passei nessa vida, ter um filho, eu não vou aceitar, não mesmo. Ele não é viado. Pode estar certa disso. Viados se portam como mulher, têm trejeitos, não falam, miam e andam rebolando. Nesse ponto você tem razão. É óbvio que eu tenho razão. Você está se encanando com algo que não existe. Deus queira que eu esteja mesmo errada, só de pensar que o meu filho poderia ser, mas não é. Mesmo assim, fique de olho nos dois. É tudo o que eu lhe peço. Assim que ela se foi, Charles acendeu um cigarro e fumou, pensativo por um momento silencioso.
Quando Christopher voltou para casa, encontrou o pai sentado na pequena e humilde varanda, bebendo vodka no gargalo da garrafa como tanto lhe aprazia. Cadê a mamãe? A jararaca já foi. Nem me esperou, mas que estranho. Sua mãe não bate bem, Christopher. O adolescente levou o que comprara para dentro de casa e só voltou à varanda porque o pai o chamou. Christopher, sente-se aqui. Charles lhe ofereceu um banco. O filho, ainda que receoso do pai, aceitou o convite. A seguir, Charles lhe esticou a garrafa de cerveja para que ele tomasse um gole. Beba! Diante da indecisão do adolescente, o pai insistiu severo. Beba! O jovem, sempre submisso ao pai, acatou a ordem. O gosto era ardido, mas o teor logo acalmou seus nervos. Assim ele disse. O que será que deu na mamãe? Pediu-me para ir no supermercado para ela e nem esperou pelas compras? O pai não lhe respondeu, simplesmente lhe endereçou um olhar severo e questionou. Você e o Hugo não estão, por acaso... O espasmo no olhar do adolescente foi notável. Então, sua mãe havia compartilhado sua suspeita com seu pai. E agora? Charles repentinamente gargalhou. É lógico que não. Só mesmo a tonta da sua mãe para pensar numa coisa dessas. Imagine só, meu filho que eu criei como um macho fazendo indecência com outro macho. Só mesmo na cabeça doentia da sua mãe para passar uma ideia dessas. Não sei por que ainda me espanto com ela. Ela nunca teve mesmo a cabeça no lugar. Christopher guardou silêncio enquanto o pai suspirava de alívio diante das suas próprias conclusões. Você é macho, Christopher. Macho como eu, como seu avô, seu bisavô e todos os nossos ascendentes. Macho e ponto final. É ou não é? Ainda em pânico, o rapaz conseguiu responder à pergunta. Sim, papai, é claro que sim. É isso que eu queria ouvir. Sei também que o Hugo é macho. Pelo menos me parece ser. Mas se não for, e ele por acaso der em cima de você, uns socos bem dados na cara e no estômago serão mais do que suficiente para fazê-lo não mais se meter a besta contigo, ouviu? Ouvi sim, papai. Que bom. Não tenho mesmo por que me preocupar. Sei bem o filho que eu criei. Horas depois, Sônia chegava à casa onde vivia com seu segundo marido em Sydney. Não levou muito tempo para que George percebesse que a esposa estava tensa e emocionalmente abalada com algo. Ei, belezura, o que foi? Você não me parece nada bem, o que houve? Ela seriamente pensou em ocultar do marido o que tanto aborrecera na sua visita a Mona Valley, mas não conseguiu. Acabou se abrindo. Eu tive um contratempo com o meu filho, algo que me deixou bem chateada. Algum problema de saúde? Não, não. Drogas? São sempre elas a conturbar a vida dos filhos e, consequentemente, dos pais. Antes fosse. Meu Deus! O que pode ser pior do que ter um filho viciado? Ela tomou o ar e com raiva explicou. O Christopher tem um amigo muito ligado a ele, desde os 6 ou 7 anos de idade. Os dois cresceram juntos, estudam juntos, estão sempre unidos. Um amigo do peito é sempre um amigo do peito, Sônia. Exceto se ele for gay. Gay? George enviesou o senho. Sim, eu estou quase certa de que o Hugo é um viadinho de merda e andou dando em cima do meu Christopher. O Christopher é tão bobo que foi mesmo a tola em ter concordado que ele ficasse morando com o inútil do pai dele. O que eu podia esperar de um filho criado por um homem sem cultura e incapaz de qualquer coisa? Calma, Sônia, você apenas supõe que o rapaz seja gay? Não tem certeza, não é mesmo? Nem preciso ter. Eu estou certa de que é sim. Um garoto problemático criado pelos avós perdeu os pais ainda menino. E daí? E daí que os avós não devem ter lhe dado uma educação devida. Você não acha que está julgando demais as pessoas? Sônia deu de ombros e bufou. George arriscou mais um palpite.
Se esse tal de Hugo for mesmo gay e o Christopher não, nada entre os dois vai acontecer. Pode estar certa disso. Sônia novamente bufou, enquanto seus olhos se avermelharam ainda mais de tensão. Agora, continuou Jorge com cautela, vamos supor, apenas supor, tá? Que o Christopher também seja gay. Isso faria com que você o amasse menos? Sônia explodiu. O que é isso, George? Só estou perguntando, calma. Os filhos dos outros até podem ser viados se quiserem, o meu não. Não seria justo. Eu já nasci pobre. Meu primeiro marido é um fracassado, sem ambição na vida e sem dignidade. Eu tive que recomeçar a minha vida noutra cidade, enfrentando o desconhecido para viver com um pouco mais de conforto e prosperidade, o que me obrigou a viver longe do meu filho que eu tanto amo. Minha cota de desafios imposta pelo destino já foi mais do que o suficiente. Por isso eu não aceito ter um filho gay. Não terei, nunca. Eu entendo você, Sônia. Esse é o pensamento da maioria dos pais desse mundo. Quero ter netos, George. Quero também dizer para qualquer um na rua o quanto eu sinto orgulho do meu filho por ele ser homem, verdadeiramente homem. Quer dizer que se ele for gay, você não sentirá orgulho dele? Não, só mesmo pena. Não por uma questão religiosa, mas porque não é isso que eu quero para ele. Para ele ou para você, Sônia? Ora, responda-me. Para ele ou para você? Para nós dois. Ela bufou e George Romero se achegou a ela. Pare de fazer tempestade em copo d'água, Sônia. Se o problema fosse com o seu filho, George, aí você entenderia o meu desespero. O sujeito achou melhor não dizer mais nada. Sabia que a esposa só ouviria opiniões que compactuassem com as suas. Calado, ele pouparia a ambos de qualquer desgaste inútil. Para encerrar o assunto, ele apenas lhe sugeriu: só vou lhe dar um conselho, Sônia, e acho bom você segui-lo à risca. Comporte-se no seu trabalho, senão vai perdê-lo. E as gorjetas lá, valem a pena, você sabe. Por que está me dizendo isso? Porque é uma lanchonete frequentada por muitos gays. Se eles souberem o quanto você é preconceituosa, perderá fregueses e até mesmo o próprio emprego. George, eu já lhe disse, os filhos dos outros até podem ser viciados se quiserem. Só o meu que não. Simples assim. Agora, se é uma questão de opção sexual, por que esses viadinhos insistem em fazer a opção errada? Isso é que mais me revolta. É muita burrice. Talvez porque não seja uma questão de opção, Sônia. Como não? Por acaso você já soube de alguém cuja vida lhe perguntou: você opta por ser gay ou heterossexual? Nunca houve essa pergunta. As pessoas simplesmente se descobrem gay. Se fosse mesmo uma questão de opção, diante do tamanho do preconceito que existe no mundo, a maioria certamente optaria por não ser gay para não sofrerem. Há alimentos que você não gosta desde criança. Muitos nunca provou. Só de vê-los dá ânsia. Isso mostra claramente que já nascemos com os nossos gostos definidos. George, você é viado por acaso? Sônia? É que você sabe tanto sobre os gays, defende tanto essa pouca vergonha, que eu já estou ficando desconfiada. Defendo os negros também, e nem por isso eu sou negro. Defendo os cachorros desamparados em geral, e nem por isso eu sou um cachorro. Ela fez beiço. 13ª parte. Insegurança. Desde o alerta do pai e da mãe, Christopher não quis mais continuar o seu romance com Hugo. Na manhã de segunda-feira, durante as aulas, passou a evitar o amigo de todas as formas e durante o treino do futebol, só lhe dirigia as palavras necessárias referente ao treino. Hugo não se aguentou calado por muito tempo e assim que deixaram a quadra onde treinavam, foi atrás do jovem e disse: Christopher, o que está havendo? Pode me responder? Minha mãe suspeita de nós. E agora o meu pai também suspeita.
porque ela encheu a cabeça dele a nosso respeito. Ela não aprova, ele não aprova, ninguém aprova uma relação como a nossa, Hugo, entende? A única coisa que eu entendo de verdade, Christopher, é que eu o amo. E você me ama, ponto. Ou você deixou de me amar por causa do seu pai e da sua mãe, pensam a respeito de um relacionamento como o nosso. Antes pudesse, seria mais fácil, acredite. Devemos renunciar ao nosso amor por causa do novo empecilho? Amor, Hugo. É amor mesmo que sente dois caras como nós? Claro que sim, Christopher. E você sabe muito bem disso. Não seja ignorante, por favor. Sempre o achei muito inteligente. Acho mesmo é que devemos nos afastar um do outro, como a minha mãe sugeriu, mesmo porque uma relação como a nossa está condenada ao ostracismo, já que nenhum casal gay pode viver abertamente numa sociedade como a nossa. Apesar de todo o progresso alcançado nos últimos tempos, o preconceito ainda fala mais alto. Hugo foi novamente perspicaz na sua resposta. Deixe que o amor fale mais alto, Christopher, não o preconceito. E ouça o meu plano, sua mãe não mora aqui, certo? Só aparece por essas bandas uma ou duas vezes a cada 6 meses, correto? Quando ela vier, afastamo-nos um do outro e fingimos que não temos mais a mesma ligação de antes e ponto. Eu pensei nisso também, Hugo, mas ela pode descobrir a nossa armação. Com certeza vai perguntar ao meu pai sobre nós. Se temos nos visto e ele confirmará que sim. Mas, Christopher, estudamos juntos, na mesma classe, treinamos futebol, também lado a lado, é impossível deixar de nos vermos. Eu sei, mas... O rapaz abaixou a cabeça e, quando voltou a encarar o Hugo, seus olhos estavam tristonhos e lagrimejantes. É melhor mesmo darmos um tempo, Hugo, por favor. Não precisa ser assim, Christopher. Nós dois podemos ser mais fortes do que tudo, acredite. Ao tentar tocá-lo, Christopher se afastou. Ficou louco? Alguém pode nos ver? Calma! Não consigo. Vamos redobrar os cuidados. Vamos mesmo é dar um tempo, Hugo, por favor. Sem mais, Christopher se afastou, estugando os passos e deixando Hugo entristecido mais uma vez, por ver os dois se separando novamente por causa do preconceito. Em todo caso, se era de um tempo que Christopher precisava para aceitar os fatos e a vida que poderiam ter juntos, ele lhe daria esse tempo. Dali, Hugo voltou para sua casa, prometendo a si mesmo manter o bom humor e a esperança de que tudo entre eles voltaria às boas em breve. Chegando a casa, a fim de ficar só, Hugo disse ao avô que tinha de estudar e por isso ficaria em seu quarto, dando conta das obrigações. Amadeu estava tão entretido com o jogo do futebol pela TV que nem notou que o neto estava entristecido com algo. No seu quarto, Hugo trancou a porta e tentou se concentrar nos estudos. Ao perceber que não conseguiria, vasculhou suas bugigangas até encontrar o seu velho Discman, onde colocou seu CD favorito de rock para tocar, o seu e de Christopher. Ambos gostavam tanto do álbum que sabiam de cor a letra de todas as canções que ele continha. Mesmo desafinados, muito desafinados, sempre que podiam cantavam cada uma delas junto com o cantor a toda voz. Deitado na cama, Hugo aconchegou sua cabeça no travesseiro, pôs os fones de ouvido e deixou o volume no máximo, a ponto de arder os tímpanos pelo simples propósito de silenciar as vozes que perturbavam sua mente. Que alívio seria se o som naquela altura pudesse interromper os seus pensamentos, desviando seu foco daquilo que tanto preocupava. Mais alguns minutos e começou a tocar a única faixa romântica do CD, uma daquelas de arrebentar o coração dos românticos e apaixonados. Quantas e quantas vezes ele e Christopher não cantaram aquilo em tom debochado, olhando um para o outro. Agora, no entanto, a canção não era nada agradável de ouvir. Era triste e melancólica. Ah, como ele gostaria de ter Christopher para sempre, sem que ele tivesse medo de ser feliz ao seu lado.
pouco se importando com o que qualquer pessoa pudesse pensar a respeito dos dois como namorados, amantes e apaixonados. Isso fez Hugo desligar o Discman e orar, para que tudo entre os dois voltasse às boas o quanto antes. A seguir foi tomar seu banho, nada comum para relaxar. Naquela noite, entretanto, teve dificuldades para dormir. Só conseguiu mesmo quando vencido pelo cansaço. Mesmo assim, despertou às 5 horas da manhã, quando um pesadelo o fez saltar estabanadamente da cama. Atordoado, tentou recuperar o sono, virando de um lado para o outro na cama, e por fim levantou-se e foi tomar um novo banho. No café da manhã, a avó lhe perguntou: Você dormiu bem? Está com cara de quem passou a noite em claro. Para não a preocupar, Hugo mentiu, esperando não ser pego na mentira. É claro que eu dormi, vovó. O tom e o olhar inseguro do adolescente voltado para Marta não a convenceram. Amadeu também se preocupou com o jovem ao vê-lo naquela manhã. Hugo, você está bem? Me parece tão branco. É, vovô. Para o avô ele não conseguia mentir. Hoje eu não estou mesmo num dos meus melhores dias. Algum problema? Posso ajudar? Eu e a sua avó estamos aqui para isso. É por causa da prova de física que eu vou ter essa semana. Eu não gosto de física, nunca gostei, por isso estudar a matéria é sempre um martírio para mim. Converse com a professora, peça ajuda. Eu vou tentar. Obrigado pela dica. Hugo chegou à escola naquele dia ansioso para rever Christopher. Se meio-dia longe dele já fora difícil de enfrentar, um dia inteiro seria insuportável. Uma semana, então, um caos. Durante todas as aulas, Christopher se manteve sério, evitando o amigo como fizera anteriormente quando se desentenderam. Ao final do treino de futebol daquele dia, Hugo não mais se aguentou. Assim que deixaram a quadra, seguiu Christopher e disse: Sei que me pediu um tempo e que eu lhe prometi dar esse tempo, mas eu preciso falar com você. Hugo, isso foi ontem. Eu sei, mas ouça-me. E Christopher ouviu. Eu quero muito que saiba que o nosso amor foi o que de melhor aconteceu na minha vida nos últimos tempos. Onde quer que eu vá, eu estou pensando em você, revendo o seu corpo encaixando no meu, como peças de um quebra-cabeça que, quando juntas, na posição correta, revelam uma linda figura. Por favor, Hugo, não fale assim. Falo porque é o que eu sinto. Eu não vou mentir. Eu não quero que haja mentiras entre nós. Um suspiro e ele completou. Eu entendo a sua mãe, o seu pai, qualquer um que reaja contra um relacionamento gay. Não é fácil aceitar o que sempre se ouviu dizer que é errado. Mas por amor, e com amor, Christopher, nós podemos fazê-los compreender que a gente realmente se ama e que isso não é o fim do mundo, tampouco uma vergonha, acredite. Christopher engoliu em seco e Hugo foi além. Por isso eu lhe peço do fundo do meu coração, não se afaste de mim, não se afaste de nós. Eu amo você, você me ama. O que a gente mais quer é ficar juntos, portanto. As palavras de Hugo atingiram Christopher em cheio mais uma vez. Você é fogo, admitiu ele, rendendo-se novamente ao amor que os unia. Hugo sorriu, feliz novamente, e deu um soquinho amigável no ombro do amigo e disse: Venha, vamos sair daqui, como duas pipas ao vento. Sendo assim, ambos seguiram até a casa de Hugo, onde apanharam duas bicicletas e saíram pedalando, com Hugo à frente falando alto, rindo e esbanjando felicidade. Uma hora depois foram para o trailer, onde se amaram mais uma vez, trocando palavras de amor, afeto e paz. 14ª parte. Apaixonados. Desde que ele e Christopher haviam reatado o namoro, Hugo voltou a dormir feliz. Os treinos voltaram a render e a cada novo jogo,
ambos continuavam se destacando no time do qual faziam parte. Nas festinhas na casa dos colegas, eles continuavam tirando as garotas para dançar, algo que muitos divertia e até os excitava. No baile de formatura do terceiro colegial da escola que frequentavam, que se realizaria na quadra coberta pelo próprio colégio, os dois combinaram de ir juntos. Christopher chegou à casa de Hugo exatamente na hora marcada. Ao ver o jovem vestido o terno emprestado do pai, que muito alinhava no seu corpo, os olhos de Hugo brilharam. Você ficou excelente, Christopher. Tá um gato. Não é para tanto. Falo sério. Olhe-se no espelho e me diga se você mesmo não se pegaria. E mais uma vez, Hugo fez Christopher rir. Eu me pegava, admitiu Hugo, falando de si sem modéstia. Novos risos, e num movimento rápido, o jovem puxou o amigo para um lugar discreto e escuro perto da casa e confessou: a minha vontade agora é de lhe dar um beijo daqueles. E antes que Christopher protestasse, Hugo fez o que pretendia. O baile, Hugo, murmurou Christopher quando o adolescente lhe deu um respiro. O baile? É, eu preciso ir. É mesmo? É. O baile pode esperar, Christopher, murmurou Hugo por entre os 1000 beijos que derramava sobre a face linda do namorado. Pode? Pode, não pode? Acho que sim. A voz de Christopher soou dormente e, ao se projetar novamente, soou entorpecida. Hugo, que o baile se exploda, Christopher. Nada vale mais do que estar com você. Pensando melhor, que o mundo se exploda, contando que eu e você estejamos juntos. Mais uns beijos e Christopher se fez firme. Agora venha. Aqui podemos ser vistos. E finalmente Hugo cedeu, ajeitou o terno e seguiu ao lado do jovem que já podia chamar orgulhosamente de namorado. Meia hora depois, os dois chegavam ao baile já tomado de jovens e pais dos formandos. Tanto Christopher quanto Hugo tiraram suspiros da maioria das garotas que se encontravam ali. Não demorou muito para que ambos tirassem uma garota para dançar e se juntassem à pista de dança, já tomada de casais de todas as idades dançando descontraidamente as canções que se tornaram populares no passado e na atualidade, tocadas por uma banda formada de alunos do próprio colégio. Ao avistar Vanessa, Christopher dispensou a garota com que dançava até então e fez dela sua parceira. Christopher, você está muito bonito, elogiou a jovem com sinceridade. Você também, Vanessa. Vanessa se sentia realizada nos braços do jovem por quem era intimamente apaixonada. Estava tão entregue ao momento que nem se dava conta dos demais que dançavam ao seu redor. Hugo também havia trocado de garota. Em seus braços se encontrava Baby, naquele momento, sentindo-se a tal por estar com o rapaz mais desejado do baile. A próxima canção a ser tocada pela banda foi uma das favoritas de Hugo. Por esse motivo, ele apertou Baby ainda mais forte contra o seu peito, imaginando que ela fosse Christopher, com quem volta e meia trocava olhares à distância, olhares discretos, mas que diziam tudo a respeito do amor crescente que um sentia pelo outro. Durante as músicas mais agitadas, muitas delas sucesso dos anos 70, a galera se soltou e dançou descontraidamente, rindo muito e cantando altas letras das canções. Durante o intervalo para a banda descansar, tocaram-se alguns sucessos do ABBA. E Hugo pensou no quanto a letra da canção traduzia os seus sentimentos por Christopher. Já era tarde quando os dois voltaram para suas casas sob um luar intenso, mágico e apaixonante. Foi bom, comentou Christopher, feliz pela noite que teve. Foi, mas poderia ter sido muito melhor se nós... E, num repente, Hugo arrastou Christopher para um local discreto onde o beijou à vontade, expressando todo o desejo que sentia por ele. Pelo resto do caminho,
seguiu cantando uma canção que ambos gostavam muito de entoar juntos. Estava em busca de mim, como sempre em busca de mim, até errar o caminho e ir parar no seu olhar. Também sozinho, procurando um caminho para se encontrar. Que sorte que eu errei de caminho. Que sorte, diz você, por ter ficado sozinho. Que sorte! Nada nunca mais foi o mesmo. Hoje eu sigo a vida em meio a beijos. Trechos do poema que você declama para me encantar. Todo dia é como se a gente tivesse acabado de se apaixonar. Apesar de tudo entre os dois ter voltado às boas, Christopher se mantinha tenso, com medo de que um dos seus colegas suspeitasse do que vinha acontecendo entre ele e Hugo. Percebendo a sua tensão, Hugo certo dia quis brincar com o jovem. Durante um treino, deu-lhe uma palmada na nuca, surpreendendo Christopher, deixando-o vermelho como um pimentão. Um mosquito, matei! Exclamou Hugo, fazendo uma de suas caretas mais divertida. Um mosquito? Christopher arfou, avermelhando-se ainda mais e provocando riso nos colegas de time. Christopher queria simplesmente matar o Hugo naquela hora, pelo vexame que ele o havia feito passar. Ao partirem do treino naquela tarde, Christopher se recusou a falar com o jovem novamente. Hugo, por mais que tenha tentado não rir da situação, explodiu numa gargalhada efusiva. Desculpe-me, pediu ele quando conseguiu se controlar. Se você tivesse visto a sua cara... Mais uns segundos de puro riso e Hugo se conteve. Pronto, passou. E depois de respirar fundo, começou a assoviar maliciosamente enquanto olhava para o perfil sério de Christopher, evitando encará-lo de todo jeito. Ei, Hugo chamou. Foi apenas uma brincadeira, perdoe-me, vai? Visto que Christopher se manteria carrancudo, Hugo ameaçou. Se você não me perdoar, eu agarro você agora, na frente de qualquer um, e a situação vai ser muito mais vexatória, pode crer. Engraçadinho você, hein? Se divertir nas minhas custas, falou Christopher pela primeira vez. É que você estava tão tenso, relaxe. Estava mesmo. Ou melhor, eu ainda estou. O medo de que descubram sobre nós. Há algo muito pior do que isso, Christopher. O que, por exemplo? Eu ficar longe de você e você de mim? Por qualquer motivo que seja, já pensou? É ou não é pior? Portanto, o rapaz teve que admitir para si mesmo que Hugo novamente tinha razão. 2 anos haviam se passado desde que ambos haviam se apaixonado um pelo outro. Por isso, combinaram de comemorar a data no trailer onde eles sempre se encontravam às escondidas. Compraram uma champanhe para brindar a ocasião tão especial entre os dois. Quando Hugo chegou ao local, vestindo uma camisa azul clara de mangas compridas e jeans desbotado, contrastando lindamente com seus olhos azuis, Christopher beirou ao Nirvana. Você está lindo! Elogiou com a voz de apaixonado. Você também, admitiu Hugo, olhando intensamente para o namorado, trajando uma camisa verde claro e uma bermuda bege, combinando muito bem com o Reebok branco para ocasiões especiais. Seu sorriso agradável lentamente se ampliou até que não era mais simplesmente um sorriso, tornara-se algo mágico. Então seus lábios se aproximaram do dele, trêmulos de emoção, e o beijaram, como se aquele beijo pudesse uni-los pela eternidade. Com os olhos turvos pelas lágrimas, enquanto a sua mão lhe acariciava suavemente os cabelos, Hugo confessou: esses 2 últimos anos foram certamente os mais felizes da minha vida. E os olhos de Christopher simplesmente brilharam de amor e desejo, paixão e alegria. Surf, pescaria, camp, cinema e shows ao ar livre nas cidades vizinhas. Caminhadas, trilhas, futebol, praia, baladas,
Quantas coisas eles haviam aproveitado juntos naqueles 2 anos de namoro intenso e apaixonante. Então a porta do trailer se abriu repentinamente, porque haviam se esquecido de trancá-la, e Charles entrou. O que viu atingiu-lhe o peito como um infarto. O filho seminu com a cabeça deitada sobre o peito do amigo, envolvido em seus braços enquanto Hugo beijava-lhe os cabelos. O choque foi tremendo para os três. Pai! Exclamou Christopher, dando um salto. Charles nada conseguiu dizer, tamanho era o baque. Não é nada disso, pai. Christopher tentava se explicar, enquanto Hugo procurava ocultar a sua nudez. Charles, fuzilando o filho pelo olhar, segurava-se para não o agredir, tamanha sua revolta. Pai, repetiu Christopher em pânico. Sem mais, Charles deixou o trailer e, quando lá fora, grunhiu de raiva, de ódio e de revolta. Christopher vestiu-se tão rápido quanto Hugo e foi o primeiro a deixar o veículo. Papai, tornou ele assim que avistou Charles, tomando o rumo de casa onde viviam. Hugo tentou dizer alguma coisa, mas o namorado, com um gesto de mão, pediu para que ele se calasse. Eu falo com ele. Só eu, sozinho, é melhor você ir. Foi de fato o que melhor lhes pareceu naquele momento. Aguardem, a história continua.